Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui muito especial aqui do canal do Fotógrafo Brasileiro em Paris. Eu sou o Leandro Dias. Pessoal, vocês sabem que eu gosto muito de castelos e acho lindo, né? Toda a história, a arquitetura, tudo que envolve os castelos medievais. E esse vídeo eu já começo com uma dica sensacional para vocês. Se você está vindo a Paris e quer conhecer um castelo medieval que fica fácil de você visitar, presta atenção, fácil de você visitar, que ele fica em Paris. Pouca gente sabe, pouca gente conhece. Você pode pegar um metrô muito fácil, linha amarela de metrô, a linha 1. E a última estação dá justamente aqui, dá de cara com o castelo. Uma visita mais fácil do que essa é impossível. Então, qualquer lugar que você estiver em Paris, faz a conexão com a linha 1, olha aqui, ó. Esse aqui é a saída do metrô. Você já sai do metrô, a última estação, não tem erro, Château de Vincennes, olha aqui, ó. Que é o castelo de Vincennes, que nós vamos visitar agora. Saiu aqui, já dá de cara com o castelo. Tem como ser mais fácil do que isso? Sensacional, a dica é incrível. Agora vocês se preparem, porque eu vou mostrar para vocês esse castelo riquíssimo em história, maravilhoso. Aqui é só a entrada, tá? Não é o castelo ainda não. Deixa eu ir andando aqui para eu me aproximar da entrada. Vocês vão ver que espetáculo que é. Gente, um castelo medieval, nós estamos falando o início da construção dele, século XII. Depois ele tomou essa forma no século XIV. Mas século XII, com Luís VII, rei. Olha só que entrada imponente, que coisa linda. Olha aqui, impressionante. Aqui tem uma torre que a gente passa por cima de um fosso, ó. Olha que incrível. É total um cenário medieval, autêntico, preservado. E em Paris, como é que pode muita gente que visita, né, Paris e não chega até aqui por falta de conhecimento? Que bobagem, né? Então vamos visitar. Olha só, vou passar agora por dentro. Olha que incrível. Muito bem, conseguimos entrar aqui. Passei por uma pequena inspeção muito rápida, lembrando que essa parte aqui toda que nós estamos, o acesso aqui é gratuito, né, aqui dentro, mas para entrar no castelo aí sim é pago. E bom, vamos entrar. Parece que está tendo também um festival aí, alguma coisa, eu não sei se é alguma estrutura para algum evento que ainda vai acontecer, mas o espaço é incrível. Tem uma capela ali, muito bonita, uma capela real. O lugar é riquíssimo em história. Inclusive, como eu falei, a origem do castelo foi do Luís VII, isso no século XII. E depois chegou até o Luís IX. Veja bem, São Luís, o único rei da história da França que se tornou santo. Esse Luís IX foi um rei muito importante na história da França, muito importante. Foi ele que trouxe, inclusive, de Constantinopla, as relíquias sagradas de Jesus, que estão até hoje na França, né? As relíquias da Paixão de Cristo. Então, que inclusive estão em Notre-Dame de Paris, né? Ele que construiu a Sainte-Chapelle, né?
que foi inclusive uma construção especialmente para receber essas relíquias. Agora olha só, aqui que pega o ângulo do castelo mesmo. Olha que incrível, gente. Bom, tá tendo isso aqui que parece que um evento não está acontecendo agora, mas é uma estrutura parece que é mais, enfim, de esporte para as crianças, eu não sei. Mas isso aqui vocês podem desconsiderar. O mais importante está ali atrás, que é o castelo de Vincennes. Olha que coisa impressionante. Vou tentar chegar mais perto. Porque essa visão, essa fotografia do castelo é linda, 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 linda. Deixa eu ver se eu consigo entrar por ali. Para chegar mais pertinho, nós vamos entrar, tá? Vou mostrar para vocês também imagens internas. E tem um fato muito interessante da vida de São Luís que acontecia aqui, que aqui tinha um carvalho, uma grande árvore, onde tinha uma tradição que São Luís fazia os julgamentos como rei debaixo dessa árvore. Interessante, né? Que aconteceu aqui no castelo de Vincennes. Que antes de ser essa fortaleza é século XIV, tá? Era um pavilhão de caça. Nós temos aqui perto, inclusive, bem do lado tem o Parque Floral de Paris e o Bois de Vincennes, que é a floresta de Vincennes. Então, outra atração que você pode fazer, inclusive no mesmo dia, né, vindo até aqui, você visita aqui atrás, olha, fica nessa direção aqui, olha, né, nesse rumo aqui, o Parque Floral de Paris. Lindo também, vale uma bela visita. Bom, incrível, e depois se tornou, enfim, Palácio Real, ao mesmo tempo uma grande fortaleza militar, como vocês podem ver, é uma grande fortaleza. Deixa eu mostrar aqui também essa parte. Bonjour, juste un instant s'il vous plaît, merci. Aqui, essa construção espetacular. Lindo, né? Então agora eu vou passar para a parte de dentro. Vem comigo. Olha essa entrada. Essa entrada vale a pena eu mostrar essa imagem para vocês. A imagem é incrível. Bandeira da França no alto. Mais um pouquinho aqui do fosso. Uma estrutura para passar séculos e séculos, né? Olha aqui essa entrada. Incrível, a sensação que a gente está voltando no tempo mesmo, né? Olha a torre, gente. Inclusive a torre é uma das torres mais altas existentes na Europa. São 50 metros de altura. O donjon, o famoso donjon, nós chamamos aqui de donjon, essas grandes torres do castelo. Olha que espaço incrível. A muralha. E aí, uma das grandes características desse castelo, marcante na sua história, é que ele se tornou uma prisão. Veja bem, desde quando foi aqui também um palácio real, né, até o surgimento de Versalhes. Quando a corte toda se mudou para Versalhes, com Luís XIV, aí aqui parou de ser frequentado pelo rei e passou a ser uma prisão. Que Luís XIV foi quem construiu o castelo de Versalhes, o famoso Rei Sol, não é? Então nós estamos falando isso ainda no século XVII, tá? Antes da Revolução Francesa.
uma prisão, porque veja bem, como esse aspecto de fortaleza, da mesma forma que era quase impossível entrar, se tornava também impossível sair. Então, era uma estratégia ser uma prisão nessa época, né? Impressionante. Prisão para quem, Leandro? Para os rebeldes contra o poder do rei. Sempre quando tinha alguém que se rebelava contra o rei de alguma forma, né? Em não pagando os impostos ou, enfim, se rebelando contra as ideias, né? Sobretudo desse período do Rei Sol, que era o período do absolutismo, então vinha para cá. Ou também para Bastilha, né? Essa era uma das prisões que ficava um pouco mais distante de Paris, quer dizer, do centro de Paris. Nós estamos ainda em Paris, mas bem na bordinha de Paris, né? Incrível. Bom, vamos entrar, vamos subir agora, vem comigo. Olha, eu vou dizer para vocês, é uma visita muito legal, porque tem tantos lugares, tantas passagens. Por fora pareceu pequeno o castelo, você se engana. O castelo tem muitas dependências e muitas passagens, torres. Então, a gente vai explorando, assim, cada hora você vê uma coisa diferente, um lugar diferente, tá vendo? A gente ainda nem entrou na torre principal. Olha aqui. Olha que imagem interessante para vocês, ó. Incrível, né? Olha esse corredor que vai levar não sei para onde, e eu tô vindo daqui. Muito legal. Não, olha só que incrível, gente. Eu tô aqui no terraço, nem toda a torre principal que está aqui do meu lado, ó, do donjon. Deixa eu chegar um pouco mais para cá. E aqui a gente já começa a ter uma vista sensacional ali, a Capela Real. Do lado de cá também. Incrível, né? Vamos continuar, porque ainda tem muita coisa para explorar. Vamos lá. Olha só que incrível. Tô aqui, tá tocando o sino. Olha lá. Nós estávamos exatamente lá, ali onde a gente acabou de, né, fazer as imagens ali de cima daquele terraço. Em cima não tinha visto. Tem o sino, né, que é a torre do relógio. Que incrível! E o sino tocando de uma forma... Eu amo os sons do sino, adoro. E aí foi bom que eu consegui pegar aqui para vocês ainda, até inclusive o funcionamento do sino, vocês viram? Claro que ali é um sistema automático, né, que deve ter sido adaptado, né? Legal. Essa é a emoção de estar num lugar como esse, né? Vão acontecendo as coisas de forma espontânea. E nesse cenário, gente, é um cenário de filme. Incrível. Olha isso. Agora sim nós vamos adentrar essa torre, o donjon de Vincennes. Vem comigo. Muito bem. Olha, nós estamos agora dentro do grande donjon. Esse é um dos quartos que existia aqui. Um quarto muito interessante, porque também serviu como prisão, como eu falei para vocês. E aqui tinha celas dessa prisão que vocês estão vendo ali, uma marca desse período que tem grades ali. Olha, eles fechavam
o grande vão da janela e reduziram, né, para controlar, né, qualquer tipo de fuga que poderia acontecer. Aqui já foi retirado, mas aqui foi, inclusive tem esse destaque que mostra desse período exato da prisão. Vocês estão vendo lá as grades. Impressionante. Tem aqui uma lareira. Olha o teto. E, bom, ainda no período de residência real, né? Então, tinha que existir uma capela, uma pequena capela. Olha a entrada, gente, dessa capela. Também, olha aqui, ó, virou uma cela da prisão. A gente vê ainda algumas marcas de pinturas na parede desse período. Impressionante, né? Então, uma pequena capela que provavelmente também era uma cela, né? Aqui uma curiosidade muito interessante, olha só, essa entradinha aqui, que é, olha que interessante, o banheiro da época, exatamente, latrina. Claro que aqui agora ela está fechada, né? Mas bem assim, pequena, né? Tem uma pequena abertura ali. Mas é interessante, tinha que ter, né? Não tem jeito. Mesmo em lugares tão antigos, eles faziam. E, claro, ali já era escoado para o fosso, né? Que está aquela parte lá fora. Muito bem, então toda essa parte aqui embaixo, ela foi muito usada como prisão. E agora nós vamos subir, continuar, onde tem também o quarto do rei. O quarto do rei, que é no andar seguinte. Vamos lá. Muito bem, agora nós estamos no quarto do rei, Carlos V, que depois ainda foi usado por outros que passaram aqui pelo castelo. É um quarto grande, a gente não vê os móveis e a gente não pode imaginar que é como naquele molde de Versalhes, né? Não é luxo, nada disso não. É conforto, porque é para o rei e que para a época ter conforto era um luxo, né? Mas rústico, adaptado à sociedade da época, ao que era possível ser feito na época. Aqui tem uma saletinha, olha só, bem anexada ao quarto, que era para os estudos. Olha que interessante. E também para guardar tesouros. Olha, tem inclusive aqui uma lareira para esquentar esse pequeno ambiente, porque provavelmente, né, quem ficasse aqui estudando ia passar um longo período no frio, precisava aquecer. Ao mesmo tempo, onde eram guardados os tesouros. Aqui mais uma latrina. Então, era uma suíte. Uma suíte, o que também era um luxo para a época ter uma latrina assim, sobretudo do lado do quarto, né? Aqui está uma vista lá para fora. Aí tem uma outra, olha interessante, uma outra porta que vem para cá. E aqui mais uma saletinha pequenininha, bem pequena mesmo.
também onde eram realizados os estudos, né? Muito interessante. Na verdade, agora que eu entendi, é um pequeno complexo aqui que olha o sino tocando de novo, essa pequena peça era a peça do estudo, também com uma lareira, e aqui a latrina, não é? Acabamos de mostrar, e agora sim, essa outra também para estudo e onde era guardado o tesouro do rei. Tudo pequenininho, mas assim, é bem interessante para a gente entender. Muito bem, agora acoplado aqui ao quarto do rei, ainda estamos no quarto do rei, eu vou entrar na pequena oratória, onde ele fazia as orações, é uma saletinha muito pequenininha, deve ter o quê? Uns 4 metros quadrados, que é a oratória, tá vendo? Onde ele fazia as orações. E aqui, bem do ladinho, anexado, tem a capela, uma capela. O rei, sempre entendendo que o contexto da época, o rei católico, em especial Carlos V, era muito católico, e inclusive devoto de São Luís, Luís IX, né, que já havia tido uma história aqui nesse castelo. Então, sempre tem que ter uma capelinha, uma oratória, né? E aqui o espaço para vocês terem um pouquinho mais de noção do tamanho. Bem pequena, mas aqui onde aconteciam as pequenas missas, enfim, a capelinha. Muito bem, agora nós estamos na parte inferior do castelo. É quase que um calabouço aqui, né? Mas é mais alto, ó. E aqui destaca muito o aspecto de prisão, né? Grandes figuras já ficaram presas aqui. Eu destaco Voltaire, por exemplo, Marquês de Sade. Gente, o Marquês de Sade, para quem não sabe, é um marquês que foi um escritor polêmico, muito polêmico da época. Assistam, tem um filme muito bom do Marquês de Sade. Aqui tem um outro banheirinho, deixa eu ver. Bem baixo aqui, mais uma latrina, bem pequenininha. Parece que tem uma abertura, não? Não, é luz mesmo. Tem aqui do lado uma janelinha. E então o Marquês de Sade, ele era um escritor que ele escrevia coisas muito chocantes para a época, não é? Contos eróticos, enfim, ele era bem polêmico para sua época, né? E então ele foi preso por conta disso, para ser impedido de escrever. E de dentro da prisão ele escrevia com o próprio sangue, ele arrumava um jeito, porque tiraram dele como é que chama? Os cadernos, todos os canetas, tudo para ele não escrever, né? E ele arrumava o seu jeito de escrever assim mesmo dentro da prisão. Era um sujeito bem rebelde. Olha só, aqui alguns objetos, ladrilhos originais. Aqui ainda destacando outros personagens que ficaram presos aqui, prisioneiros célebres. Teve até o Henrique de Navarra, né, que é o futuro Henrique IV. Realmente, olha aqui Nicolas Fouquet, figura conhecidíssima na história aqui da França, Denis Diderot. Teve muitos prisioneiros que se destacaram aqui. E o Marquês de Sade realmente para mim me marcou, porque eu vi o filme, assistam, um filme forte, viu? Mas tem um filme muito bom, Marquês de Sade. Procurem aí que vocês vão se impressionar com a história dele. E aqui tem um poço, ó. E parece bem fundo.
não é? E para cá, deixa eu ver o que vai dar aqui. Aqui tem uma escada que a gente não pode subir. Então fica só na vontade de saber o que tinha aí. E agora, pessoal, tive uma surpresa aqui que eu nem sabia. Eu já tinha vindo aqui, não tinha percebido isso. Bem no final aqui, escondido no final aqui, ó, nessa portinha que dá meio que pro nada, que a gente entrou aqui, tem uma passagem que está interditada para lá, mas quando você vira para cá, olha aqui, a cela do Marquês de Sade, que acabamos de falar, e eu até estava achando estranho porque não tinha nenhuma citação ali na outra sala do Marquês de Sade. E como eu já sabia a história, eu falei, bom, eu já sei, eu contei para vocês. Mas para mim está sendo assim uma super descoberta, porque eu não sabia mesmo. Olha aqui, nós vamos entrar agora na cela dele. Que incrível! Olha só, deixa eu aumentar aqui o ângulo, porque vale a pena. Sendo projetado na parede algumas dos seus manuscritos. Era um escritor realmente que marcou a sua história de forma extremamente, olha aí a assinatura dele, extremamente polêmica. Naquela época, imagina escrever, não é, retratando o homem de uma forma muito mais erotizada e muito, enfim, era um escritor realmente que queria tocar nas feridas da sociedade, né? Impressionante. Aqui, vocês estão vendo o perfil dele. E algo também muito interessante, vocês estão vendo aqui. Original, olha só, manuscrito dele, uma carta que ele escreveu na prisão ainda, para sua esposa, de dentro da prisão, de dentro da cela. Gente, ele era impedido de escrever de todo jeito. O que ele fazia? Ele cortava, se cortava para produzir sangue e escrever com o próprio sangue. Eu não sei se isso daqui foi escrito com o próprio sangue, não tá dito aqui, mas às vezes até com os próprios, até pesado da gente falar, mas é verdade. Ele escrevia com as próprias fezes, com as coisas que ele conseguia. É impressionante. Era um sujeito muito, muito maluco mesmo. Era desses. Impressionante. Então está aqui a cela do Marquês de Sade. Não sabia. Para mim foi uma bela descoberta da outra visita que eu fiz. Tinha passado desapercebida. Olha aí. E ali a janela com as grades. Bom, agora eu vou mostrar para vocês essa capela espetacular, que inclusive ela foi inspirada na Sainte-Chapelle de Paris, não é? A Sainte-Chapelle foi construção de Luís IX, essa daqui de Carlos V, que era devoto de Luís IX. Então, uma capela belíssima. Olha que estilo gótico predominante, maravilhosa, né? Mas vamos ver por dentro. A Sainte-Chapelle, ela é espetacular, toda de vitrais. Essa daqui não tem os vitrais da Sainte-Chapelle, mas também não deixa de ser lindíssima. Vamos lá. Olha só, gente, que maravilha. Olha isso. E tá uma luz bonita, né? Entrando assim. Linda, linda. Ali o altar. Aqui temos uma maquete do castelo, inclusive. Onde nós estamos. O castelo todo
rodeado de muralhas e o fosso, né? Uma grande defesa, um sistema que fica muito seguro, né? Para a época isso daqui era intranspasável. Será que tem essa palavra? Intranspasável. Muito bem, vamos aqui. Olha esse sino. Que beleza. Ainda tinha esse sino aqui. E tocando um agora. Não é mais esse sino que fazia parte aqui. Olha. Ai, que lindo. Eu falei do sino e começou a tocar o sino. Impressionante. Você viu que sintonia que eu tô? Isso aí não é efeito do vídeo não. Isso é aqui. O ambiente aqui tá tocando o sino. Os vitrais aqui no altar. Lindo. Alguém deixou uma rosa ali, olha. Singelo. Os paramentos. E aqui é interessante, tem a sacristia, né? A gente pode entrar na sacristia também. Olha só. Tem aqui um busto de um cardeal. Cardeal Mazarin. Cardeal muito conhecido também na história da França, do período do Luís XIV. Ele foi ministro do Luís XIV e também governou aqui em Vincennes. Cardeal Mazarin. Com a flor de lis ao fundo, né, símbolo da França. Eu tento pegar todos os detalhes para vocês, né? Tem que mostrar tudo. E aqui, olha, tem também uma escultura, uma bela escultura, que era, nesse ponto, nós estamos na oratória da rainha. Olha que escultura majestosa. Muito interessante, uma saleta bem pequenininha, teto bem baixo, que eu tenho que abaixar. E aqui de novo, opa, essa visão espetacular da capela lá em cima. Tem aquela rosácea maravilhosa. Muito bonito, né? Realmente uma capela real, não podemos esquecer, uma capela real espetacular. Aqui tem outra maquete, ó. Tinha passado por ela e nem tinha me dado conta ainda do período da construção da capela. Demais. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sempre amo. Castelo é comigo. Eu sou apaixonado com os castelos, porque é muito lindo. Além de ser lindo, tem muita história, não é verdade? Então, espero que vocês tenham gostado. E fica aí a super dica. Visitando Paris, vem até aqui, porque aqui é muito fácil de chegar. Linha 1, linha amarela, final... Última estação já cai aqui, tá bom? Forte abraço, deixa aí os comentários. E se você quiser visitar outros castelos na região, por exemplo, do Vale do Loire, né? Aí já pode fazer com a gente. Aí entra em contato com a gente, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!